Então, fala galera do canal Histórias com Tio Dan, eu sou o professor Daniel e hoje nós iremos falar sobre Inconfidência Mineira, beleza galera? Então olha só, não esqueça de fazer aquele ritual bacana, tá? Curte o vídeo, comenta e compartilha com seus amigos para que a gente possa trazer mais conteúdos como esse aqui no canal, certinho? Então segura a vinheta aí, vamos pro vídeo! Então vamos lá, galera, olha só. Inconfidência Mineira acontece no final do século XVIII, tá? Em 1789, mas para a gente entender este processo que vai levar, por exemplo, ao enforcamento do Tiradentes, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Então olha só, final do século XVII para início do século XVIII, bandeirantes paulistas, eles descobrem que há, na região onde hoje é o estado de Minas Gerais, ouro de aluvião. Então olha só, começa então uma exploração do ouro muito intenso na região do Brasil, né, colonial, tanto que a estimativa de população antes do ciclo do ouro no Brasil colonial era de cerca de 300 mil pessoas. Ao final do ciclo do ouro, a gente já está batendo quase 4 milhões de pessoas, todas aí vindo, né, em geral, por questão do ouro brasileiro. O que vai acontecer? A gente vai ter um período de auge desse ouro, eu vou até colocar aí um gráfico para que vocês possam identificar o auge da produção aurífera brasileiro, que chegou a bater 3 toneladas de ouro por ano, e aí a gente tem um processo de declínio dessa sociedade, que é justamente o momento que as minas de ouro elas começam a se exaurir, começam a acabar o ouro. É neste processo de crise da produção aurífera brasileira que a gente vai ter a Inconfidência Mineira. Então olha só para a gente fazer um contexto histórico, o início do ciclo do ouro brasileiro, ele começa com Portugal colocando algumas taxas no Brasil, como por exemplo um imposto chamado de quinto, onde você pegava ali ouro e aí Portugal ia lá e taxava 20% do seu ouro. E aí depois Portugal ainda vai fazer uma espécie de controle da região das minas, que é justamente aí o surgimento da Casa de Fundição. Isso até vai gerar uma revolta lá em Minas Gerais, que é chamado de Revolta de Filipe dos Santos ou Revolta de Vila Rica. A produção de ouro ela vai aumentar no Brasil, a gente vai ter o processo aí de contrabando de ouro por conta dos santinhos do pau oco. Também vou colocar aí um card aí mostrando para vocês o que foi esse processo do santinho do pau oco, tá? Para contrabandear o ouro. E aí a gente tem, portanto, crise do ouro na segunda metade do século XVIII. Essa crise ela vai acontecer principalmente porque as minas estavam acabando mesmo. Só que vocês acham que Portugal vai acreditar que as minas estão acabando o ouro ou que o Brasil estava contrabandeando? O que vocês acham? Ora, é óbvio que eles vão acreditar que o Brasil estava contrabandeando ouro sem pagar a taxa de Portugal. E aí o que vai acontecer? Portugal vai criar mais um imposto que é chamado de derrama, tá? Então olha só, o que acontecia, professor? Portugal vai dizer para o Brasil o seguinte, olha, uma vez por ano vocês têm que entregar para Portugal 100 arrobas de ouro. Isso dá mais ou menos 1,5 toneladas de ouro que tinha aqui para Portugal. Só que com um porém, o Brasil já estava ficando sem ouro, certo? E aí o que vai acontecer? Essa derrama ela vai ser implementada algumas vezes, tá? E o nome é derrama justamente porque quando o Brasil não batia 1,5 toneladas de ouro, né? Ou seja, 100 arrobas de ouro por ano, Portugal ia lá e cobrava esse imposto à força. Essa cobrança de imposto à força que é chamada de derrama. Então, quem tinha mais pagava mais, quem tinha menos pagava menos, mas todo mundo tinha que pagar. E essa derrama ela foi implementada 3 vezes no Brasil. Beleza? Bom, chegamos então ao fatídico período da Inconfidência Mineira, 1789. O que vai acontecer? Em 1788, chega na região de Minas Gerais o Visconde de Barbacena, tá? O Furtado de Mendonça, justamente para cobrar a derrama, porque o Brasil estava devendo para Portugal mais ou menos ali 580 arrobas de ouro, ou seja, não estava pagando o que foi acordado, né, o que Portugal exigiu. E aí o Visconde vem para organizar essa cobrança, só que, qual que é o grande lance? Essa região de Minas, por ser uma região muito rica, né, afinal de contas era grande produtora de ouro, tinha uma elite intelectual, clérigos, soldados, poetas, né,
produtores de ouro que haviam estudado em Portugal e tido contato com as ideias iluministas, né? Ideias aí de liberalismo político, econômico, liberdade de expressão. E aí essa galera, né, essa elite, ela começa a questionar o poder que Portugal exerce aqui. Para além disso, eles tinham um exemplo ainda, né, dos Estados Unidos, que haviam se libertado da Inglaterra justamente pela cobrança de impostos. Não te esquece, a Revolução Americana, que vai levar à independência dos Estados Unidos, é justamente porque a Inglaterra vai impor uma série de impostos chamados de leis intoleráveis pelos americanos e que acabou aí fazendo com que os americanos implementassem aí a libertação. Então olha só, o iluminismo e a Revolução Americana vão influenciar essa elite mineira a não aceitar a cobrança dos impostos da derrama. E aí vai ter uma configuração de encontros secretos para organizar aí uma rebelião contra o imposto da derrama. E aí esses intelectuais vão articular uma forma de libertar a região de Minas. Então vai ser um movimento, né, teoricamente vai ser um movimento separatista, que vai separar a região de Minas, que vai implementar uma universidade, né, justamente aí por conta da influência iluminista, vai transformar a capital de Minas Gerais em São João del Rei, né, vai implementar indústrias. Então é uma revolução que eles estão arquitetando, né, que ela é de cunho iluminista. Bom, o que vai acontecer? A gente tem um desses participantes, né, chamado de Joaquim Silvério dos Reis. E ele era um cara que estava devendo muita grana para Portugal. Ele vai informar o Visconde de Barbacena sobre um movimento, né, separatista. As pessoas serão presas e aí há um julgamento. E o Silvério dos Reis até tem o perdão das suas dívidas, né? Ele acaba conseguindo aí fazer uma tal de delação premiada. As pessoas serão julgadas, muitas delas serão condenadas à morte, tá? Mas o único que vai ser finalmente, né, executado mesmo é o Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, porque ele foi um dos que não negou o envolvimento, a participação nesse processo aí de Inconfidência, tá bom? Ponto interessante de se atentar é que o Joaquim José, né, o nosso famoso Tiradentes, ele não era pobre, como algumas pessoas falam aí, tá? Embora ele não fosse tão rico quanto os outros membros aí do movimento, né? Mas ele era de posse sim, beleza? O Tiradentes vai ser enforcado em 21 de abril de 1792 no Rio de Janeiro. O corpo dele vai ser esquartejado e vai ser aí jogado ali na região de Vila Rica, justamente num processo que os portugueses faziam chamado de morte exemplar, para tentar desencorajar movimentos contestatórios à monarquia portuguesa. Beleza, galera? Então esse foi o movimento da Inconfidência Mineira. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta e compartilha aqui no vídeo outros vídeos que vocês querem trazer aqui no canal. Certinho? Então, ó, um beijo, valeu, falou e fui!